Olá! Bom, hoje eu tô aqui para mostrar a vocês como eu fiz a minha saia em crochê. Essa aqui, ó. Tá dobrada, deixa eu esticar. Então, essa é a nossa saia, tá vendo? Bem linda, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa saia. Vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados, sobre as medidas. E depois, então, a gente vai pro passo a passo. Ok? Primeira coisa, os materiais utilizados, tá? Para esse trabalho, eu utilizei uma agulha de 4 milímetros, tá? Eu utilizei essa agulha aqui. Utilizei também um elástico, tá? Comum. Esse elástico aqui é um elástico bem fininho. Deixa eu ver aqui. Ele tem aí meio centímetro, tá? É um elástico basicão. Nem era o que eu queria encontrar um da cor do fio, justamente, ó, para ele não ficar aparecendo. Então, se vocês puderem, conseguirem aí na cidade de vocês, comprem, tentem comprar num tom similar ao fio. Eu utilizei o fio amigurumi, da Círculo. O número dessa cor é número 1112. Ele vem um novelo aí com 125 gramas, 254 metros, tá? Eu utilizei 3 novelos, 760 metros, mais ou menos, tá? De fio. Isso pro meu tamanho, que é um tamanho P, tá? Eu visto aí número 36, para vocês terem uma ideia. Bom, medidas, tá? Nós precisaremos das medidas do quadril e da cintura. A medida do quadril é pra gente calcular a largura da saia e a medida da cintura é pra gente utilizar no elástico. Vou falar um pouquinho das medidas, tá? Da minha saia. Ela ficou com 87 centímetros de largura, tá? Então, 87 de largura e 67 centímetros de comprimento. Eu meço 92 centímetros de quadril. Fiz 5 centímetros menos da circunferência, na circunferência da minha saia, tá? Porque o crochê, como é uma trama, ele sempre cede, ok? Então, utilizando essa combinação de pontos, fio e agulha, vocês podem fazer 5 centímetros a menos tranquilamente. Quanto à altura, eu fiz 67 e eu meço 1,68 m, para vocês terem uma noção. Fiz 67 centímetros, utilizando a saia aí na altura do meu umbigo, então eu uso ela dali para baixo, ok? Ela fica bem midi mesmo, fica bem no meio do meu tornozelo. E a outra coisa que eu queria mostrar um pouquinho para vocês aqui da minha saia, a combinação de pontos, tá? Ó, que eu fiz. E também os aumentos, tá? Ela ficou uma saia evasê bem sutil, é um evasê bem sutil, tá? Ele começou, eu fiz um evasê aí abaixo do meu quadril, tá? Então, quando chegou ali na linha abaixo do meu bumbum, logo, sabe? Da polpa do bumbum, eu já comecei a fazer os aumentos para poder ela ficar evasê. Eu fiz aumentos graduais, então, por isso que não ficou tão discrepante aqui, tá? Ficou bem sutil mesmo, que era o que eu queria, tá? E aí, ó, eu fiz os aumentos bem aqui, ó, nessa listra, tá vendo essa listra que se formou aqui na saia? Essas listras, né? Eu fiz os aumentos nessas listras. Se você observar, ó, o espaçamento da listra, ele começa bem estreito lá em cima, bem fininho, e ele vai, ó, aumentando aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática, mas eu queria que vocês visualizassem aqui para entenderem, né, como funciona, beleza? A gente trabalhou de forma circular nessa saia, então eu vou tecer uma quantidade de correntinhas necessárias para dar a volta no meu quadril, ok? Então, a gente vai fazer a quantidade de correntinhas, vai fazer a primeira carreira de pontos, vai fechar uma ponta na outra e vai trabalhar de forma circular a nossa saia até atingir o comprimento que a gente desejar, tá? No mais, eu vou explicando a vocês como eu fiz, vou explicar para vocês a combinação de pontos.
Vou explicar como a gente vai fazer para aumentando. Já falei como vai funcionar. Bora para a execução da nossa saia. Como eu disse, o primeiro passo é saber as suas medidas. Eu aqui já tenho as minhas, então vou só exemplificar para vocês. Quadril, 92 centímetros, cintura. No meu quadril, tá? Utilizando a numeração de agulha que eu passei para vocês, o mesmo fio, tá? Que eu utilizei e a mesma combinação de pontos. Vocês podem deduzir aí tranquilamente 5 centímetros da medida de vocês, tá? Então, aqui no meu caso, 87 centímetros. E aqui para minha cintura, no meu caso, são 74 centímetros. Eu sei que eu posso deduzir tranquilamente 10 centímetros para o meu elástico, tá? Então, eu vou utilizar aqui 64 centímetros. Essa medida aqui é somente para o elástico, ok? Somente para o elástico. E essa medida aqui é que a gente vai utilizar, então, na circunferência da nossa saia, beleza? Tendo as duas medidas, vamos para a execução da nossa peça. Eu vou fazer aqui uma exemplificação, tá? Eu vou fazer, então, aqui uma saia tamanho reduzido, só para mostrar a vocês, tá? Para exemplificar para vocês como vai funcionar a nossa combinação de pontos, execução e tudo mais. Beleza? Então, o primeiro passo, tá? Para vocês é fazer a quantidade de correntinhas necessárias para dar volta no quadril, tá? Eu não conto o número de correntinhas. Eu meço a quantidade total de correntinhas de acordo com a medida que eu calculei. Então, no meu caso, eu preciso de 87 centímetros em correntinhas, tá? Então, eu vou fazer os meus 87 centímetros em correntinhas, tá? Vocês vão fazer aí a quantidade que vocês precisarem. E aí, o que que eu faço? Como essa combinação de pontos precisa de um múltiplo, né? Determinado quantidade de múltiplo, e eu não conto os pontos, o que que eu faço? Eu faço pontos a mais. Então, eu faço normalmente os meus 87, eu faço a quantidade que eu preciso, tá? No meu caso, 87 centímetros. E aí, eu vou fazer aqui sei lá, mais uns 6 pontos, tá? Vocês podem fazer aí mais 8 correntinhas, tá? Mais 8 correntinhas. Essas correntinhas a mais, tá? É só como garantia para que a combinação de pontos não dê errado no final, ok? Então, façam aí pelo menos 8 correntinhas mais. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar a nossa carreira de maneira aberta, tá? Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quer dizer, vamos pular 5, tá? Vamos vir aqui na sexta, tá? Vou laçar 2 vezes a minha agulha, desse jeito aqui. Então, pulo 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui na minha sexta correntinha. Ó, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto duplo, tá? Ó, passo por 2, laço, passo por 2, laço, passo por 2 e laço e passo por mais 2, ok? E aí, vou laçar novamente meu fio. Esses aqui são os meus dois primeiros pontos altos duplos. E aí, agora, eu vou pular aqui da base, ó, 1, 2, 3, e vou vir no meu quarto, tá? Então, com a agulha laçada, eu vou vir aqui no meu quarto ponto, depois de 3 que eu pulei, e vou fazer um ponto alto comum. Laço o fio novamente e vou voltar no mesmo lugar, na mesma correntinha. Eu vou fazer 2, laço novamente, volto no mesmo lugar, 3 pontos altos. Ok? Desse jeito. Então, pulei 3 pontos de base, dentro da mesma correntinha, fiz 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Laço novamente meu fio e volto no mesmo lugar, onde eu vou fazer mais 3 pontos altos, tá? Nós vamos formar aqui dentro o nosso primeiro leque, ok? Então, fiz um lequinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Desse jeito. Esse aqui é o padrão que a gente vai utilizar, tá? Feito isso, a gente vai repetir por todo o percurso, por toda a volta, o mesmo ponto. Vamos lá, eu vou fazer junto com vocês. Então, agora eu vou laçar 2 vezes a minha agulha. Vou pular também de base 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Vou vir no meu quarto ponto. Vou inserir a agulha, puxar o fio, laçar, passar por 2, laçar, passar por 2 e laçar, passar por mais 2. Vou fazer outro ponto alto duplo, tá? Vou fazer uma correntinha. E aí, vou pular uma de base e vou vir aqui na segunda, ó, com a agulha laçada 2 vezes, tá? Eu pulo uma de base, venho na segunda e faço outro ponto alto.
duplo, tá? E assim a gente vai repetindo todo o processo. Então, laço a minha agulha, pulo 1, 2, 3 base. Venho no quarto ponto e vou fazer um lequinho aqui dentro. Um lequinho de 3 pontos altos comuns. Opa! 3 pontos altos comuns. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Todos aqui dentro. Todos aqui dentro, tá? Vou laçar minha agulha novamente, vou pular 3 bases. Então, 1, 2, 3, venho no meu quarto ponto, com o fio laçado 2 vezes, com a agulha laçada 2 vezes, venho no meu quarto ponto e faço um ponto alto duplo. Faço uma correntinha, pulo 1 de base, laço 2 vezes e venho no próximo fazendo outro ponto alto duplo. E assim a gente vai fazendo até atingir, tá? A gente vai fazer assim até atingir a largura necessária para o nosso tamanho de saia, tá? Então, aqui eu vou fazer até atingir os meus 87 centímetros, tá? Lembrando que, se eu comecei com 2 pontos altos duplos, eu preciso terminar com um leque, tá? Para quando a gente fechar, não perder o desenho da saia, tá? Formar o padrão, beleza? Então, eu vou fazer aqui o meu e volto para mostrar como a gente vai finalizar e dar continuidade à saia. Então, fiz ponto alto duplo, pulo 1, 2, 3 base, venho no quarto, venho no quarto e faço um leque. Na minha amostra, que provavelmente esse vai ser o último leque. 1, 2, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, ó, a gente vai fazer, então, vamos dizer aqui que eu tenho chegado nos meus 87 centímetros, tá? Em combinação de pontos. Então, fiz 87 centímetros, terminei com o leque, tá? Pra poder emendar aqui. Ah, Carol, mas faltou 1 centímetro, ou sobrou 1 centímetro, 2 centímetros. Não tem problema, tá? Não tem problema, porque o tecido estica bastante. Então, se faltou, ou se passou 1 ou 2 centímetros, também não tem problema, tá? O tecido estica, não vai faltar e não vai ficar apertado, ok? Então, vamos dizer que eu tenho atingido os meus 87 centímetros, virei meu trabalho assim, ó, pra mim, tá? A frente dele pra mim. E aí, a gente vai fechar, ó, uma ponta na outra. A quantidade de correntinhas aí que sobrar no trabalho de vocês, a gente tem como desfazer, tá? Então, lá no final, a gente vai desfazer essas correntinhas, tá? Não se preocupem, ok? Então, vou deixar essa sobra aqui por enquanto e vou só fechar o meu trabalho. Tô com o meu trabalho, ó, virei, o trabalho tava assim, virei de frente pra mim, desse jeito, e vou fechar aqui uma ponta na outra. Pra fechar uma ponta na outra e iniciar a próxima carreira, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui, ó, vou contar a partir do pezinho aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fechar aqui nesse quarto ponto, tá? Nesse quarto ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, puxei o fio, ó, fiz um ponto baixíssimo. Ele vai ficar desse jeito aqui, não tem problema, tá? Depois, aqui, quando a gente fizer essas correntinhas, a gente vai acertar isso aqui. Por enquanto, vai ficar abertinho mesmo, beleza? Então, tá abertinho, não tem problema. Fiz um ponto baixíssimo, a gente vai iniciar a nossa outra carreira. Todas as nossas próximas carreiras serão iniciadas da mesma maneira, tá? Então, preste atenção. Eu vou vir com a agulha aqui por trás, ó. Vou vir com a agulha de trás pra frente, nesse primeiro ponto alto duplo aqui. Tá? Então, ó, tô aqui, fechei com ponto baixíssimo, tô aqui. Eu vou vir, ó, com a agulha, ó, de trás pra frente, vou puxar o fio, ó, vou trazer o fio, desse jeito aqui, ó, pra frente, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo, mas eu trabalho sempre aqui, sempre em cima de cada ponto, um ponto alto duplo. Então, eu vou crescer aqui agora, 1, 2, 3 correntinhas. Vou marcar essa terceira correntinha aqui com o marcador, tá? Vou inserir o marcador aqui logo. E eu sei que nesse ponto aqui, a gente vai encerrar a nossa segunda carreira, tá? Dentro dele, onde a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo, para encerrar e também iniciar a próxima carreira, ok? Então, esse é o meu primeiro ponto alto duplo. Opa, esse é o meu primeiro ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar 2 vezes a minha agulha e vou vir aqui fazer meu próximo ponto. O meu próximo ponto a gente vai fazer da mesma maneira, tá? Ele vai ser em alto relevo. Então, vou vir, ó, com a minha agulha de trás pra frente, desse jeito.
Vou buscar o meu fio do novelo, vou trazer pra frente, busco novamente o fio, passo por 2, busco o fio, passo por mais 2 e busco o fio, passo por mais 2. Ok? Ó, desse jeito aqui a gente fez os nossos 2 pontos altos duplos em relevo. Ok? E aí agora, laço o fio, sem fazer correntinha nem nada, venho direto aqui dentro do meu leque, aonde eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer um próximo lequinho. 1, 2, 3, volto no mesmo lugar. 1, 2, 3. Ó, desse jeito assim, tá? Então, fiz o meu lequinho sem fazer correntinha nem nada. Vou laçar 2 vezes a minha agulha e vou vir aqui para os meus próximos 2 pontos altos duplos, onde a gente vai fazer a mesma coisa. Vou vir com a agulha de trás para frente, busco o fio, trago pra frente, busco o fio novamente, passo por 2, laço, passo por mais 2, laço, passo por mais 2. Primeiro ponto alto relevo. Primeiro ponto alto duplo em relevo, né? Faço uma correntinha de separação, laço 2 vezes o fio. Essa correntinha de separação é a mesma que tá aqui, tá ok? Então, faço uma correntinha de separação, laço o fio 2 vezes e venho aqui no meu próximo ponto alto. No meu próximo ponto alto duplo. Passo de trás pra frente, ó, tô aqui, agulha de trás pra frente, laço o fio, passo por 2, laço, passo por 2 e laço, passo por mais 2. Desse jeito. E a gente vai repetir isso até chegar ao meu marcador, tá? Ponto sobre ponto, leque sobre leque, sem fazer nenhum aumento, tá? Sem fazer nenhuma diferenciação aqui dos pontos de base. Então, laço meu fio, venho direto aqui no lequinho, 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, tudo aqui dentro. Laço meu fio 2 vezes, venho no próximo ponto alto duplo, pego de trás pra frente, passo por 2, laço, passo por 2, laço, passo por mais 2. Uma correntinha de separação, mesma coisa, pego por trás, laço, passo por 2, laço, passo por 2, laço, passo por mais 2. E vou fazer o meu último leque aqui. Ó, e aí já cheguei aqui no meu marcador, tá? E aí eu vou mostrar a vocês como que a gente vai encerrar a carreira, tá? A gente vai encerrar sempre do mesmo jeito que eu acabei de explicar aqui atrás, tá? Mas eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Então, ó, tiro meu marcador, esse ponto aqui, né, ó. Tiro meu marcador, boto o dedo, né, pra não perder qual é o ponto. Vou vir com a agulha aqui dentro, ó. E vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Finalizei com ponto baixíssimo, a gente vai subir a próxima carreira, de maneira que fique imperceptível. E aí, pra isso, ó, eu vou vir direto, tô com a agulha aqui, vou vir com ela aqui, ó. Tô com ela aqui, vou vir com ela de trás pra frente, desse jeito. Busco o meu fio do novelo, ó, trago ele pra frente e laço, faço um ponto baixo. Ok? Fiz o ponto baixo, subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Vou colocar meu marcador na terceira correntinha, demarcando aonde termina meu primeiro ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha de separação, equivalente a essa aqui de base. Laço meu fio 2 vezes, laço a minha agulha 2 vezes e faço o meu próximo ponto alto duplo. Opa! Aqui em cima. Ó, e desse jeito a gente vai formando as carreiras, tá? A partir daqui é repetição. Então, eu vou fazer exatamente o que eu acabei de fazer. Aqui eu já tô indo pra minha terceira carreira, né? Então, eu vou fazer exatamente o que eu acabei de fazer. Leque sobre leque, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, correntinha de separação sobre correntinha de separação. E aí, vocês vão fazer isso até atingir, tá? Até atingir uma altura que cubra aí o bumbum de vocês, tá? Vão fazer a altura que cubra aí o bumbum de vocês, tá? Se não for pra vocês essa saia, aconselho que vocês peguem aí a medida, peçam pra cliente tirar a medida, tá? Da altura aí que termina o bumbum dela, tá? E aí, quando chegar nessa altura que cobre o bumbum, a gente vai começar a fazer aumentos, tá? Nós vamos fazer aumentos nessas correntinhas aqui de intervalo, de uma carreira para outra. E aí, a nossa saia vai começar a abrir,
tá? Então, ela tá aqui retinha, né, assim, ela vai começar a abrir, ficar um pouquinho evasê, tá? Não vai ficar rodada, é só pra dar um evasê mesmo, não ficar tão justinha e marcando tanto os quadris ou os culotes, ok? Então, façam dessa maneira, ponto sobre ponto, leque sobre leque, até atingir a altura necessária para cobrir o bumbum de vocês. Voltem pra gente poder fazer a próxima carreira já com aumentos, tá? Bom, fiz aqui mais uma carreira para exemplificar, tá? E aí cheguei no final, ó. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar o meu marcador, vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. E vou fazer um ponto baixo, pegando de trás para frente, desse jeito. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto da próxima carreira. Já vou demarcar aqui a terceira correntinha, tá? E aí, agora, a gente vai começar a fazer os nossos aumentos, tá? Então, vamos dizer, aqui na minha exemplificação, que a gente chegou lá na altura, né, necessária para cobrir o nosso bumbum, tá? Então, aqui, na minha amostra, já cheguei nessa altura. A partir daí, a gente vai começar a fazer aumentos nesses intervalos de pontos altos duplos, tá? Nós vamos fazer aumentos para nossa saia, ao invés de ficar retinha, ela vai começar a ficar evasiva, ela vai abrir um pouquinho, tá? E aí, esses aumentos vão funcionar da seguinte maneira, como eu fiz, tá? Aqui, nesse ponto de intervalo, ao invés de fazer uma correntinha, eu vou fazer agora duas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas de separação, vou laçar duas vezes o meu fio e vou fazer o meu ponto alto duplo normalmente, pegando por trás. Aqui o meu primeiro aumento, tá? E aí, agora, o próximo aumento vão ser nesses intervalos aqui, tá? Que eu não fazia nenhuma correntinha, a partir de agora eu vou fazer uma correntinha. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação para poder fazer o meu leque, tá? Então, lá fiz uma correntinha, lacei o fio e vou fazer o meu leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, normalmente. Vou fazer mais uma correntinha de separação, tá? Que é o meu outro aumento. Então, fiz um ponto de aumento, 3 pontos de aumento, tá? Então, 3 pontos de aumento em cada intervalo. E agora, eu vou vir aqui pro meu ponto alto duplo. Então, fiz uma correntinha de separação, lacei a agulha 2 vezes e vou aqui fazer meu outro ponto alto duplo. E aí, aqui agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação, laçar o meu fio 2 vezes e fazer o meu próximo ponto alto duplo normalmente, ok? Vou fazer uma correntinha de separação e vou vir pro meu leque. Então, então, nessa carreira, tá? Eu vou fazer os aumentos desse jeito. Vou fazer os aumentos no intervalo, fazendo mais uma correntinha de separação entre cada ponto alto duplo e uma correntinha de separação entre cada leque, tá? Então, ó, fiz aqui, pra vocês visualizarem melhor, tá? Ó, vou botar a mão aqui. Então, ó, tá vendo como ele já cresceu pro ladinho? Tá? Então, fiz uma correntinha de separação, um ponto alto duplo, duas correntinhas de separação, um ponto alto duplo, uma correntinha de separação e o leque. Nós vamos fazer esses aumentos aqui no intervalo de cada leque, tá? Nós vamos aumentar uma, duas, três correntinhas no intervalo de cada leque, tá? Eu fiz na minha saia 4 carreiras de aumentos, tá? Dessa maneira, com 2 pontos, 2 correntinhas de separação nesse intervalo e uma correntinha de separação entre o leque e o ponto alto duplo, tá? Façam desse jeito e voltem para eu mostrar a vocês como vai funcionar a sequência de aumentos, tá? De uma carreira para outra a partir daí. Então, eu vou fazer mais essa carreira aqui para exemplificar e volto pra gente, para mostrar a vocês como que vai funcionar as próximas carreiras. Bora lá. Bom, então cheguei aqui ao final, tá? E supondo que eu chego no final das minhas 4 carreiras com aumentos de 2 correntinhas, ok? Então, depois que vocês fizerem um aumento, 4 carreiras com aumento de 2 correntinhas, de 1 mais 2 mais 1, tá? Vocês vão finalizar a carreira, vamos iniciar da mesma forma, fazendo ponto baixo, subindo 1, 2, 3 correntinhas. E aí, agora, na 5ª carreira de aumentos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar uma correntinha de intervalo, tá? Então, aqui nesse intervalo entre os 2 pontos altos duplos, ao invés de fazer 2 correntinhas, nós agora vamos fazer 3, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço 2 vezes o meu fio,
faço o meu ponto alto, faço meu ponto alto duplo e faço mais uma correntinha de separação para o meu leque, tá? Então, a correntinha de separação para o leque a gente também continua fazendo, ok? Então, faço meu leque normalmente. Fiz o leque, faço uma correntinha de separação e vou vir direto aqui para o meu próximo ponto alto duplo, tá? Vamos fazer ponto alto duplo e novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas de separação para o meu próximo ponto alto duplo, tá? Dessa maneira a gente vai fazer novamente por pelo menos aí 4 carreiras, ok? De agora, a diferença entre as carreiras, os aumentos, né, serão feitos somente aqui no meio, tá? Então, agora eu vou fazer aqui mais 4 carreiras com 3 correntinhas de separação. E aí, depois dessas 4 carreiras, eu vou fazer mais 4 carreiras com 5 correntinhas de separação, ok? E assim nós vamos fazer até atingir a altura que a gente deseja para nossa saia, tá? No meu caso, eu fiz um total de 67 centímetros na minha saia, ok? Se vocês quiserem uma saia mais comprida, tá? Vocês podem repetir a última carreira, tá? Se quiserem mais rodada, vocês podem acrescentar mais aumentos de correntinhas entre cada ponto alto duplo, tá? E dessa maneira vocês vão conseguindo ganhar movimento para a saia. Tá vendo aqui, ó? Nessas carreiras ela já abriu, o tanto que ela já abriu, ó, tá? Ela abriu esse tanto assim, tá? E aqui eu só tenho 3, ainda vou fazer até chegar a 5 correntinhas de intervalo. E aí, ó, é só vocês agora replicarem, tá? Façam mais 4 carreiras com 3 correntinhas de intervalo, depois façam mais 4 carreiras com 4 correntinhas de intervalo, e eu fiz assim até chegar 5 correntinhas de intervalo, até completar lá as minhas 4 carreiras com 5 correntinhas de intervalo. Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras, tá? E aí eu volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer o nosso cós, tá? O acabamento do nosso cós e a colocação do elástico, né? Então, adiantem a saia de vocês e retornem para que a gente possa fazer juntos o cós da nossa saia. E aí, quando chegar no final lá das 5 carreiras, com 5 correntinhas de aumentos, tá? A gente vai, ó, parei aqui no meu leque, tá? Não fiz correntinha. Vou cortar o fio. Vou puxar o fio todo pra dentro, desse jeito. E aí, a gente vai arrematar aqui onde tá o marcador, tá? Pra arrematar, eu sempre faço do mesmo jeito. Eu puxo o fio pra dentro, ó. Desse jeito, pra dentro do ponto, e volto com ele aqui pra onde ele saiu, tá? Desse jeito assim. Beleza? Daí, depois é só dar um nó aqui, arrematar, né? Colar a pontinha. E aqui formou a correntinha, tá? De separação. Beleza? Então, corpo da saia pronto, é hora de fazer o cós. Para fazer o cós, eu vou desfazer essas correntinhas aqui, tá? Primeiro passo, corta. Pode cortar, tá? Só cuidado onde você vai cortar, não corta muito rente. Se tiver bastante correntinha, deixa aí uns 3 dedos, pelo menos, de correntinha antes de cortar. Ó. E é só desfazer, tá? Ó, desfiz aqui. E aí, vou prender aqui, no meu primeiro, as minhas 3 primeiras correntinhas, tá? Ó, vou pular uma de baixo, vou pular uma e vou prender aqui, bem nessa aqui. Vou arrematar do mesmo jeito, vou vir com a agulha aqui, de trás pra frente, vou puxar o fio e vou voltar com ele por onde ele saiu, formando uma correntinha. E aí, a mesma coisa, só dar um nozinho pra não escapar, depois cortar e arrematar a pontinha, tá? Ó, desse jeito assim, deixa eu botar pra dentro. E aí, agora a gente vai fazer o acabamento do nosso cós. Pra fazer o acabamento do cós, vou pegar o fio lá do novelo e vou fazer pontos baixos por toda a volta, tá? Vou vir bem por dentro, assim, desses espaços, ó. E vou fazer ponto baixo, pra fazer um acabamento aqui em volta. Então, ó, vou começar aqui. Vou trazer o fio pra dentro, desse jeito, assim, tá? Prendo com uma correntinha, sempre. E aí, prendi com uma correntinha, tá? Desse jeito assim. Vou pular, ó, pro meu próximo intervalo.
nesse próximo intervalo, entre os pontos do leque, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Ó, 2 pontos baixos. E aí, no próximo intervalo, 1 ponto baixo. Um ponto baixo. No intervalo do leque, 1 ponto baixo. Nesse intervalo maior aqui, ó, a gente coloca 2 pontos baixos. E assim eu vou fazendo por toda a volta, tá? Para iniciar o acabamento da minha saia. No intervalo dos pontos altos duplos, 1 ponto baixo. No intervalo aqui dos leques, 2 pontos baixos. 1 ponto baixo dentro do intervalo do leque. E assim eu vou fazendo por toda a volta, até chegar lá no meu início. Onde a gente vai para a próxima carreira. Aqui na minha saia, eu já cheguei no meu final, tá? Eu cheguei aqui no início, onde eu comecei. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Bem aqui nessa correntinha que eu subi, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo dentro dela. E vou subir a minha próxima carreira, tá? Na minha próxima carreira, eu vou fazer também mais uma carreira com pontos baixos. Só que nessa próxima carreira, eu fiz diminuições na minha saia. Precisei fazer diminuições, porque do quadril para a cintura é uma diferença boa, né? Mesmo a minha cintura que não é tão fina assim, tá? Então, vocês vão fazer diminuições na de vocês também, tá? Como que vai funcionar a diminuição? Vocês vão fazer, ó, essa correntinha contou como ponto. Vão fazer 2 pontos, ponto sobre ponto. 3 pontos, 4 pontos, e aí no quinto ponto vocês vão fazer uma diminuição. Então, eu vou inserir aqui no quinto ponto, vou puxar o fio, não vou finalizar. Vou vir no sexto ponto, vou puxar o fio, e aí então eu finalizo e faço uma diminuição. E faço uma diminuição. Beleza? Então, vocês vão fazer diminuições de 5 em 5 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, e aí no quinto vocês inserem, puxam o fio, vem no sexto, insere, puxa o fio, laça e puxa tudo de uma vez. Vão fazer diminuições de 5 em 5 pontos por toda a volta até chegar no final. Se no final você não tiver os 5 pontos, tá? Não tem problema. Aí você vê, regula aí pela medida da sua cintura se você faz mais uma diminuição, mesmo com menos pontos, ou se não. Aí você segue fazendo ponto sobre ponto. Não tem problema, tá? O importante é vocês fazerem diminuições para poder a cintura dar uma funiladinha, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui no meu quinto ponto eu já perdi. 4, uma diminuição. E aí, ó, aqui no meu caso, ó, fiz 1, 2, e eu só tenho 2 pontos, tá vendo? Então, eu não vou fazer diminuição porque eu tenho menos pontos, tá? E eu faço os meus 2 pontos e finalizo a carreira aqui na minha primeira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, normalmente. Beleza? Então, fiquei com 2 carreiras de pontos baixos. E aí, então, a gente vai inserir o nosso elástico na cintura, tá? Para o nosso elástico, a gente vai pegar lá o elástico, vai tirar a medida dele sem esticar, tá? Vamos pegar a fita métrica, vamos tirar a medida da sua cintura sem esticar, tá? A medida que a gente calculou, no caso, tá? A minha foi 74 centímetros menos 10 centímetros. Então, a medida da cintura de vocês, menos 10 centímetros. E aí, vou calcular lá meus 64 centímetros. Posso deixar mais 1 centímetro para poder fazer a costura, né? Então, 65. Corto lá 1 centímetro a mais, né? No meu caso, 65. A gente vai passar uma costura, tá? Nesse 1 centímetro, a gente vai passar uma costura nessa ponta de cá e nessa ponta de cá, tá? Unindo o elástico, deixando ele bem preso, beleza? A costura pode ser feita à máquina ou à mão, se você não tiver máquina, ok? Como eu tô fazendo uma amostra, eu vou dar um nó nesse elástico, tá? Mas eu não aconselho dar um nó para fazer a saia, porque vai aparecer o nó, tá? Vai aparecer o nozinho lá para vocês. Então, o ideal é fazer a costura, tá? Também para ficar mais fino. Na minha saia original eu fiz a costura, tá bom, gente? Bom, então fiz aqui, ó, simulei a minha costura, tá? Eu tenho meu elástico com a medida da minha cintura, beleza? E eu vou mostrar para vocês, o intuito aqui é mostrar para vocês a colocação, tá? Então, para a colocação do elástico, eu vou mostrar para vocês aqui como que é a pegada, tá? A gente vai fazendo ponto baixo em volta do elástico para prender, tá? Não tem mistério, não. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a pegada, tá? Então, ó, eu posiciono o elástico aqui, ó, bem por detrás do crochê, tá? Então, essa aqui é a parte certa do crochê, o elástico tá aqui por detrás, tá? Desse jeito assim, bem aqui atrás, da ponta do ponto. E aí, ó, aqui eu subi minha correntinha, né? E aí, agora eu vou vir aqui no meu próximo ponto. Ó, se dá pra ver. Vou vir aqui no meu próximo ponto, tá? Desse jeito aqui. E vou vir aqui e vou vir com o elástico, ó, por debaixo do elástico. Vou botar o elástico pra cima da agulha. Então, ó,
Minha agulha tá aqui, elástico aqui, crochê aqui, tá? Vou inserir a agulha aqui. E aí vou trazer o meu fio, só que vou trazer o meu fio por dentro, tá? Por dentro do elástico também, ó. Desse jeito assim. Vou trabalhar com ele saindo por aqui, tá? Então, ó. E puxo o fio, tá? Vou puxar o fio, ó, pra fazer o ponto baixo. E faço um ponto baixo, ó, envolvendo o elástico, tá? Quando eu pego o fio aqui, ó, eu faço um ponto baixo e eu já prendo o elástico. Tá vendo? Já prendi aqui com uma perninha. Vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Então, volto aqui no mesmo lugar, ó. Tô aqui, volto aqui no mesmo lugar, puxo o fio de novo e faço outro ponto baixo. Prendi o meu elástico, beleza? Ó, elástico preso. E aí eu vou seguir agora fazendo ponto baixo, 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base do mesmo jeito. Insiro a agulha aqui no próximo ponto, pego o fio, um ponto baixo. Volto no mesmo lugar. Ó, busco o fio, ponto baixo, sem apertar para não embolar o elástico. Beleza? Ó, desse jeito o elástico tá ficando aqui dentro. Ó, desse jeitinho ele tá ficando aqui dentro. Não tem mistério, tá? É só o início mesmo. E aí sigo fazendo 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base, prendendo, né, colocando o meu elástico. Desse jeito assim, tá? Eu vou fazendo isso por toda a volta, até chegar no final. Até chegar no finalzinho, ó. Cheguei aqui no meu último ponto. Faço lá os meus 2 últimos pontos baixos. Ó, desse jeito. E aí é só cortar o fio, tirar o fio que tá passando aqui por dentro. E aí aqui, ó, eu puxo o fio todo pra dentro, desse jeito. E arremato, como eu mostrei a vocês. Venho no segundo ponto, puxo o fio de trás pra frente e volto com ele aqui por dentro. Desse jeito assim. Tá? E aí é só dar um nozinho depois e arrematar. E a nossa saia, ó, ela tá com o elástico colocado, tá? Ela fica desse jeitinho que vocês estão vendo aí, tá? Lembra que eu falei lá de comprar um elástico da mesma cor, ó, ou uma cor similar? É por conta disso aqui, ó, tá vendo? Ó como aparece, tá? Então, se for possível, coloque um elástico de mesma cor, fica perfeito. E assim ficou pronta a nossa mini saia, tá? A nossa saia. Desse jeitinho, assim, tá? Se ficou alguma dúvida, é só me procurar nas redes sociais, tá? Só me mandar mensagem e a gente vai sanar essa dúvida aí e ajudar você a fazer a sua saia. No mais, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, beijo, até a próxima.